Você que é apaixonado por esportes, a partir de agora vai acompanhar o Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube. Destacando o futebol internacional e o jogaço de amanhã entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Na Inglaterra, o Manchester City já está preparando a festa do título. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Venha conosco, participe, mande o seu Twitter através do @Rádio Futebol C. Nos siga também no Facebook, @Rádio Futebol C. Estamos com você. Acesse radiofutebolclube.com.br no seu celular, no seu tablet, no seu computador e nos acompanhe onde você estiver e como você quiser. Comigo hoje, nesta segunda-feira, dia 5 de março de 2018, Maurício Rossi. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Boa noite, Carlos Lima. Tudo bem, Lima? Olha, 5 de março, que é uma data especial aí para o torcedor, principalmente do torcedor. A gente vai falar de futebol internacional, mas eu lembro, Lima, futebol sempre é bom falar. Então, para o torcedor São Paulino, essa data, 40 anos do primeiro título brasileiro do São Paulo, Lima. Muito legal mesmo. Aquele título conquistado no Mineirão, né? Contra o Atlético Mineiro, né? O São Paulo empatou 0, um jogo único, 0-0. Aí a partida foi para a prorrogação, pênaltis, o Valdir Pérez brilhou, o saudoso Valdir Pérez, né? E o São Paulo era um título de 77, mas que foi disputado no começo de 78, e o São Paulo foi campeão. E o Atlético Mineiro tinha 10 pontos a mais que o São Paulo, mas o regulamento previa um jogo, né, entre o primeiro e o segundo colocado, e o São Paulo, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e beliscou o título, não é isso, Maurício? Exatamente, Lima. E assim como o São Paulo, a gente vai falar de um grande time que já praticamente beliscou o título, só que o inglês, né, Lima? Olha que fase do Manchester City. Podemos falar do City ou não, Lima? Podemos. Aliás, vamos deixar Paris Saint-Germain e Real Madrid um pouquinho mais para frente, né? Vamos ouvir o que disseram o Unai Emery e também o Zidane. É claro que não a coletiva toda, mas eu peguei aqui 2 respostas do Unai Emery, 2 do Zidane, para elucidar, né, o que os dois falaram antes do jogo de amanhã. É uma pena que o Neymar esteja fora, mas isso não tira a grandeza desse jogo, né? Um jogo aguardado com muita expectativa em Paris, em Madrid, enfim, todo mundo, né? Um jogo que nós vamos acompanhar aqui, você já sabe, através do plantão da Champions, com muita informação, muita opinião, muitas curiosidades a respeito das duas equipes, e além desse jogo, vamos acompanhar também, simultaneamente, Liverpool e Porto, aí praticamente um jogo amistoso, né? Porque o Liverpool fez 5-0 no jogo de ida e praticamente garantiu a classificação. O Klopp, inclusive, amanhã deverá poupar alguns dos seus titulares. Mas antes de falarmos especificamente do jogo entre PSG e Real Madrid, ontem o City ganhou mais uma e o que chamou a atenção, né? Foi um negócio assim impressionante. Não foi o placar do jogo. O placar até que foi magro, 1-0 e tal. Você olhando o placar, né? Manchester City 1, Chelsea 0, parece que foi um jogo difícil, apertadinho para o City, mas não foi nada disso. O Manchester City, segundo informações, trocou quase 1.000 passes, 975 passes. Ou seja, o Chelsea não pegou na bola quase, né, Maurício? Eu vi parte desse jogo, Lima, boa parte do jogo, e foi impressionante mesmo. O City dominou praticamente a partida toda. Para você ter uma ideia, Lima e ouvintes, o Ederson, o goleiro, não fez uma defesa sequer no jogo. O Chelsea conseguiu dar 3 chutes a gol, nenhum em direção à trave, à baliza. Foi impressionante assim, o que o City jogou, troca de passes do time do Guardiola é uma coisa impressionante. Nem o Willian, né, que joga no Chelsea, nem ele teve quase nem ele participou do jogo. Uma coisa impressionante jogar contra esse City. Olha,
São 78 pontos agora, Lima, 78 pontos, 18 na frente do segundo colocado, não tem o que falar, né? 25 vitórias do City em 29 jogos, apenas 3 empates e uma derrota. O que dizer de um time como esse, Lima? Praticamente campeão inglês. E aquela derrota para o Liverpool, né? 4-3, e naquele dia chegou a estar perdendo por 4-1 do Liverpool, né? Aí fez 2 gols e no finalzinho quase empatou, né? Por pouco o City não consegue se manter invicto no campeonato inglês. Vamos ouvir primeiro o Guardiola, né? Falando, ele já mais aliviado, assim, pela primeira vez, já meio que admitindo que o City vai ser mesmo o campeão inglês. Of course, he's the last champion, and we're still champion, and especially the way we played. So attack 10 players there defensively, amazing, well organized, and we didn't concede one chance. We created enough to win the game, so to score more goals. Our high pressing, our build up, and outstanding. So we are so happy because it's of course another step forward to be champion. We have 78 points in the 1st of March, so it's a lot of points. Ele falou assim, realmente foi um futebol de campeão, jogamos compactados, não demos quase nenhuma oportunidade pro time adversário, poderíamos ter feito mais gols, né? E ele é engraçado, ele fala assim, né? Ele fala, e realmente começar março com, ele falou 17, mas são 18 pontos na frente do segundo colocado, realmente é uma vantagem espetacular, e já praticamente admitindo que ninguém vai tirar o título dele, porque não tem jeito mesmo, né, Maurício Rossi? Não, sem jeito, Lima, não tem o que fazer. 83 gols a favor, a defesa sofreu apenas 20, né? Ao lado aí do Manchester United. O City, Lima, é um time que dá gosto de ver jogar, né? A troca de passe assim, e tudo isso que explora esse que falou agora, o Guardiola. E ele mostra uma humildade, né? Ele conquistou até agora um único título com o City, mas praticamente já selou esse aí também. São 18 pontos na frente, faltando apenas 9 jogos. Ele ainda deixou o Gabriel Jesus entrar no finalzinho, né? O Gabriel Jesus ficou no banco, o Agüero, que foi do comandante lá no ataque, e o Gabriel Jesus teve apenas 5 minutos em campo, mas tudo bem, um time desse você consegue ficar no banco vendo jogar, né, Lima? Sem dúvida nenhuma. E do outro lado, né, o desânimo, o conformismo, né, do Conte, o técnico do Chelsea. I think in this moment it's very difficult to play against Manchester City, because they're showing to really strong team with fantastic quality, and it's very difficult to play against them, especially if you want to concede them space between the line. Ele está dizendo aí que nesse momento é muito difícil jogar contra o Manchester City. É um time muito bem treinado, muito compactado, que dificilmente dá chances, né, para o adversário. E o Chelsea, como a gente já destacou aqui, né, acabou não conseguindo em nenhum momento levar perigo, né, contra a meta do Manchester City. E aí ele está conformado, Maurício, não tem como, né? Jogar com o City hoje é praticamente você saber que vai perder, né? Ele vê a superioridade e analisa aí com bastante humildade, né, o Conte, dizendo da superioridade do adversário, do time do Guardiola, mas também faltou um pouquinho de ousadia para ele, né? Ele prendeu o time dele atrás, tentou sair só nos minutos finais ali, perdendo o jogo. Você tem que fazer alguma coisa. Eu acho assim, um técnico um estilo meio acovardado, né? Você vendo muita superioridade do outro e você não tenta fazer nada, só fica vendo, você tem que partir um pouquinho para cima. E eu uso muito aquela frase lá do Luxemburgo, quem tem medo... como é que ele fala? Ele fala que o medo de vencer tira... Não. O medo de perder tira a vontade de ganhar. De perder tira a vontade de ganhar. Isso é praticamente isso, Lima. É verdade. E o United, né, que está sonhando aí em ser vice-campeão, Manchester United, está perdendo do Crystal Palace por 2-1.
Com isso, o Liverpool está assumindo aí, está ficando em segundo lugar com 60 pontos. O Manchester United tem 59, o Tottenham 58, o Chelsea 53. A briga agora é pelo vice-campeonato na Inglaterra. E um detalhe, Maurício, a gente teve um fim de semana bem legal aqui na Rádio Futebol Clube, não só no fim de semana, já começou na sexta, né? Na sexta, o Campeonato Português, você esteve comigo, na vitória do Porto sobre o Sporting por 2-1, que deixou o Porto numa boa condição de ser campeão, né? Ainda tem alguns jogos pela frente, mas o Porto tem uma vantagem. Ontem teve o Clássico Paulista, Santos e Corinthians 1-1, e no sábado, né, antes da tragédia, né, da morte do capitão da Fiorentina, o David Astori, ontem em Udine, né, no sábado teve aquele jogo também. O jogo em si não foi bonito, não foi bom tecnicamente, mas o gol do Dybala, né, que ele fez com a camisa da Juventus no último minuto, no Estádio Olímpico contra a Lazio, eu falei para o Zé Boquinha, isso é gol de campeão. Aí o que aconteceu? A Juventus vai fora de casa e ganha de 1-0 da Lazio. Aí o Napoli, né, entrou tremendo diante da Roma, porque sabia que se tropeçasse poderia perder o campeonato. E na minha opinião, Maurício, perdeu. Por quê? Tomou de 4-2 da Roma em casa, embora ainda esteja com um ponto na frente, a Juventus tem um jogo a menos, esse jogo a menos é contra a Atalanta em Turim, e no confronto direto entre Juventus e Napoli, a Juventus vai receber o Napoli. E antes da derrota de sábado para Roma, a única derrota que o Napoli havia tido no campeonato havia sido justamente contra a Juventus em Nápoles. Então eu estou achando que, como diria Zé Boquinha, a vaca do Napoli deitou, viu, Maurício? Deitou certamente, viu, Lima? E assim, disputar com a Juventus, quando a Juventus embala, né? A Juventus que vem muito bem nos últimos anos. Apesar de na Liga dos Campeões, na Champions League, a Juventus ter tropeçado, mas agora no Campeonato Italiano, para mim, a Juventus vai chegar com tudo agora, Lima. Quando você olha no retrovisor e vê a Juventus... E o problema do Napoli é um time até que joga mais bonito que a Juventus. Mas é aquela história do time que não está acostumado a decidir, não está acostumado a chegar, não está acostumado a ser campeão. Então, numa situação dessa, na hora H, normalmente pesa, né, sobre o grupo, sobre o elenco. Espero que eu esteja enganado, que eu gostaria muito que o Napoli fosse campeão italiano. Acho que seria legal, seria uma novidade. A Juventus tem 33 títulos, em segundo lugar estão Inter e Milan com 18, quer dizer, a Juventus tem 15 títulos a mais do que os outros. É claro que todo mundo quer ser campeão, a Juventus não vai entregar. Eu acharia muito legal, o Napoli só tem 2 títulos, seria uma festa espetacular, mas eu tô achando que não vai dar não, viu, Maurício? Tomara que eu esteja errado. O problema é esse jogo a mais, né, Lima? Tem um jogo a mais aí, um ponto a mais, mas um jogo a mais. Aí não vai ter jeito de segurar não, Lima. Dificilmente. É verdade. Bom, Maurício, agora vamos falar, né, do jogo que todo mundo está esperando, né? Para muitos, já o Zé Boquinha mesmo tem dito aqui, para mim já era, o Real Madrid já passou, mesmo que tivesse o Neymar, dificilmente o Paris Saint-Germain reverteria, tal, e agora sem o Neymar vai ser muito mais difícil ainda, né? Agora, o que a gente fica chateado é que os torcedores, né? Aquela banda, né, que a gente sabe que tem em todo lugar do mundo, infelizmente, né? Já teve foguetório em frente ao hotel do Real Madrid, cartazes ofensivos, enfim, aquela verdadeira várzea, né, que a gente pensa que só acontece na América do Sul, mas lá também acontece, né, Maurício? Acontece. E aconteceu assim também na porta do hotel do Paris Saint-Germain, né? Aí é aquela coisa de incentivar com fogos. Mas eu acho que o Real Madrid com um time tão experiente, time que tá toda hora beliscando o título, um dos mais importantes, a Champions League, sabe? Mas sempre lá na frente no campeonato espanhol. Acho que não, isso aí, o Zidane de treinador, isso aí ele deve tirar de letra. É só não ter violência, né? Foguetório, tudo bem, tentar atrapalhar o sono dos jogadores, tudo bem, mas de nada vai adiantar, porque, para mim, como diz o Zé Boquinha, a vaca já deitou.
Bom, vamos trazer aqui os dois técnicos, né? Primeiro o Unai Emery, né? O técnico do Paris Saint-Germain, e depois o Zinedine Zidane, né? Os dois falaram nas últimas horas lá em Paris, né? Com a imprensa. O Unai Emery, ele foi questionado, ele tá falando do jogo e tal, e perguntaram para ele assim... como é que vai ser, tal, aquela coisa de expectativa, de não sei o quê, como que o time tem que jogar, e ele saiu com essa aqui, ó. La motivation demain c'est plus facile, mais après cette motivation c'est important aussi jouer avec la tête, mais c'est vrai que demain le cœur c'est important. Si tu m'as demandé demain qui est plus important, le cœur ou la tête? Ele disse, olha, trabalhar a motivação para um jogo como esse de amanhã é muito fácil, né? Pelo nível do jogo. E a motivação, ela está na cabeça, mas eu acho, se você me perguntar o que é mais importante no jogo de amanhã, a cabeça ou o coração, eu vou te responder que é o coração. E aí ele disse, né, que vai contar, claro, com o apoio da torcida. Ele disse também no meio da coletiva que é um dos jogos mais importantes dos últimos tempos, não só para o Paris Saint-Germain, mas também para o futebol francês, né? E você concorda com ele, Maurício? É um jogo que você pode ganhar mais com o coração do que com a cabeça, essa partida de amanhã contra o Real Madrid? Se você tivesse do outro lado, Lima, um time... bem mais inferior, que no caso aí se vai, vamos chutar qualquer outro time aí da Europa, eu apostaria numa goleada do Paris Saint-Germain. Apostaria sim, mesmo sem o Neymar, os jogadores iam dar tudo, dar sangue e correr, o que vai acontecer no jogo de amanhã. Mas contra o Real Madrid a diferença é muito grande, não tem o que fazer assim, para mim. Eu acho que a diferença que o Real Madrid já fez no primeiro jogo, agora é só administrar nesse jogo de amanhã. Eu não tenho dúvida de que os jogadores vão correr pelo Neymar, pela torcida, pelo que eles ganham, pela camisa do Paris Saint-Germain, mas, para mim, eu acho que não vai ter jeito. Até ganha o jogo, hein? Até o Paris Saint-Germain ganha esse jogo, mas com essa diferença não aposto, não. E depois, né, evidentemente, ele foi questionado sobre a ausência do Neymar, né, nessa partida decisiva contra o Real Madrid. Quand il manque un joueur, ouvre la porte pour l'autre. Et je sais que demain, les joueurs qui vont entrer à cette porte, ils vont entrer avec toute la vitesse et toute la force. Ele falou que cada jogador que não pode jogar, que fica ausente, abre uma porta para um outro. E eu tenho certeza que o jogador que vai jogar amanhã vai entrar com muita força, muita determinação. E esse jogador tem nome, né, Maurício Rossi? Di Maria. E é um jogador espetacular, né, Lima? Lógico que está bem atrás, distante do Neymar, principalmente na parte de velocidade, mas o argentino sabe jogar. Só que vai ser pouco para superar o time espanhol. Muito bem. Do outro lado, né, o Zinedine Zidane também foi questionado sobre o Neymar. O detalhe é assim, a coletiva do Zidane, evidentemente, envolvia jornalistas espanhóis e franceses, né? E justamente no momento que ele foi questionado sobre a ausência do Neymar, foi justamente pela imprensa francesa. Então a resposta do Zidane sobre o Neymar foi em francês. Ele disse isso aqui, ó. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, ça change rien et tout à la fois, enfin tout et rien à la fois, parce que c'est un joueur exceptionnel, vous le savez, enfin ce qu'il a fait jusqu'à maintenant ici avec ce club. Maintenant, pour nous, ça va rien changer parce que il y a. E o Zidane disse uma coisa interessante. A ausência do Neymar muda tudo e ao mesmo tempo não muda nada. Muda tudo porque ele é um jogador excepcional, né? E que vinha fazendo partidas espetaculares com o seu clube. E não muda nada na medida em que o substituto dele vai jogar com muita motivação e nós vamos ter que marcá-lo do mesmo jeito, né? E esse substituto, como já dissemos aqui, é o Di Maria. E aí o Zidane, já falando em espanhol, respondeu também sobre o Di Maria, jogador, aliás, que ele conhece muito bem. Bueno, además nosotros conocemos muy bien a Ángel Di María, que es un jugador espectacular, que ha hecho historia también en el Real Madrid y es un jugador que puede jugar en cualquier posición.
en el centro del campo. Puede jugar a la derecha, puede jugar a la izquierda, puede jugar más detrás de una punta y se mueve, y sabemos que se mueve muy bien, que tiene muy buen disparo, que es rápido. Bueno, sabiendo eso, nada, nosotros vamos a intentar meter un equipo de frente contra el equipo de Paris Saint-Germain para intentar hacer nuestro partido y evitar que ellos nos meten em dificuldade, que vai passar. Ele falou, é um jogador que nós conhecemos muito bem do Real Madrid, né? Jogou no Real Madrid, é um jogador que joga pela direita, pela esquerda, pelo meio, tem muita velocidade, um arranque espetacular, né? E é claro que nós vamos armar um esquema aqui para segurar não só o Di Maria, mas também todo o time do Paris Saint-Germain, que com certeza, né, vai nos causar preocupação, ou seja, vai vir para cima do Real Madrid e o Zidane está bem tranquilo em relação a isso. Comentou também essa história do foguetório, do protesto da galera e tal, só que ele falou, olha, futebol é 11 contra 11, é lá dentro do campo, sabe, o campo é bom, vai ter um juiz experiente, então não estou preocupado com isso, né? E deu a entender também, viu, Maurício, que os jogadores que estavam no departamento médico, né, o Marcelo com certeza, o Modric e o Kroos estarão em campo. E quando ele foi questionado, mas eles vão estar 100%? Aí ele disse, jogador comigo só atua se estiver 100%. Se estiver 70%, 80%, não joga. Então, se eles estiverem em campo amanhã, é porque estão 100%. O que você pensa aí desse pacote Zinedine Zidane? Primeiro, Lima, que ele é respeitadíssimo, né, lá na França, um cara que tem um carinho dos torcedores franceses e pelo que ele fez pela França. Então, qual brasileiro não lembra do Zidane, o que fez em 98 contra o Brasil na Copa? Eu estava lá. Segundo, a categoria do Zidane, para tanto que ele tinha dentro de campo e para conversar, né? Um cara que respeita o adversário, falou que gostaria de ter o Neymar pela frente, porque é sempre gostoso você ter grandes jogadores em campo. Por isso que eu acredito na tranquilidade dele, que ele passa para os jogadores. E esse negócio de jogar só se tiver 100%, tá certo ele. A qualidade dos jogadores que tem o Real Madrid, o Marcelo, que se jogar o reserva dele também vai jogar com a mesma tranquilidade. O Real Madrid tem jogadores à altura para substituir, mas eu não acredito não. Marcelo vai estar em campo, todos os jogadores que o Real Madrid tem estarão em campo e vão jogar com tudo para frente também, mas é o que eu disse antes, pode até o Paris Saint-Germain vencer o jogo, eu acho que até ganha o jogo, mas a diferença não dá para fazer diante de um time como o Real Madrid. É aquela história, né? Ganha o jogo, mas não ganha a classificação, né? Não leva, Em relação ao Zidane, né? Eu estava lá, na época eu era repórter da Rádio Globo, aliás, no dia 12 de julho, agora vai fazer 20 anos, né? Daquele jogo em que o Brasil perdeu da França. E eu me lembro, Maurício, que na hora, assim, eu trabalhei muito antes do jogo e tal, mas como eu estava cobrindo a França, na hora do jogo eu pude assistir, né? Porque só havia um lugar no estádio para repórter, e aí quem estava fazendo a seleção brasileira ficou no jogo. Eu estava dentro do estádio, mas não estava naquele momento trabalhando. Então eu assisti o jogo como um espectador, né? E ao meu lado estava o Luiz Carlos Quartarolo, né? Hoje repórter da Rádio Capital. Na época ele estava na Jovem Pan. E eu me lembro que eu olhei, quando tocaram o hino da França e eu ouvi aquele estádio inteiro, tinha lá, sei lá, uns 5, 6 mil, 10 mil brasileiros que seja, mas 80 mil franceses, né? Com a mão no peito, les enfants de la patrie. Eu olhei pro Quartarolo e falei, meu filho, dançamos, cara. O Brasil não vai segurar a onda. Agora, eu não esperava que a gente ia tomar de 3 também, né, Maurício? Aí não, né? Foi um passeio. E o mestre Zidane comandou tudo aquilo, né, Lima? Com certeza. Infelizmente, para nós brasileiros, né? Deixa eu só, antes da gente encerrar, a gente falou do Campeonato Português, a vitória do Porto sobre o Sporting e tal. Com essa vitória, o Porto abriu 8 pontos do Sporting, mas o Benfica, no dia seguinte, ou seja, no sábado, fez 5-0 no Marítimo, né, que era normal, e está a 5 pontos do Porto, ainda tem um confronto direto entre eles e o jogo em Lisboa, então o Porto ainda não pode
a exemplo do Manchester City, né, comemorar o título no seu país de forma antecipada. E nós estamos aí com 70 minutos de jogo, ou seja, 25 do segundo tempo, o Crystal Palace continua ganhando do Manchester United por 2-1, o que vai deixando o time do Mourinho na terceira colocação do campeonato inglês. O Liverpool está se dando bem nessa, né, com 60 pontos, está assumindo aí a vice-liderança da Premier League, né, o que, convenhamos, se você analisar que o City praticamente já é campeão, né, é uma belíssima colocação. O Liverpool que nessa rodada ganhou em casa do Newcastle por 2-0. Bom, Maurício... O Mourinho, Lima, o Mourinho que estará na Copa do Mundo. Ele estará mesmo, foi contratado por uma TV russa. Olha só, rapaz, que legal. Muito bem, já que não vai como técnico, vai como comentarista, né? Que legal, beleza. Bom, então é o seguinte, amanhã, às 9 da manhã, tem o Breakfast News, né? Acordando você com as novidades do futebol nacional. A qualquer momento, na nossa programação, para você que é apaixonado por esportes, como a gente aqui da Rádio Futebol Clube, tem o Click Time, né? Eu vou liberar o Maurício Rossi agora. Vai tomar um cafezinho, tomar uma aguinha. Mas daqui meia hora, Maurício, começa o Fora do Campo, o nosso programa de debates, para a gente dar uma repassada aí nessa rodada do fim de semana. Teve Clássico Carioca no sábado, ontem teve Clássico Mineiro, Clássico em São Paulo, teve o Grêmio se recuperando lá no Campeonato Gaúcho, enfim, polêmica para variar, pênalti para lá, pênalti para cá, impedimento no jogo do Flamengo, gol irregular lá, pênalti para o Santos que não foi dado no Pacamé, enfim, não vai faltar assunto para a gente. E daqui a pouco estaremos de volta aqui, não é isso, Maurício? É isso mesmo, Lima. Com muito prazer estarei com você, com o Zé Boquinha. Vamos debater muito aqui, Lima. Um grande abraço. Valeu. E também amanhã fica o convite, plantão da Champions, 4h30 da tarde, comigo, com o Fábio Salgueiro, com todos os detalhes de Paris Saint-Germain e Real Madrid, Liverpool e Porto, no momento em que os dois jogos estiverem acontecendo. Nós vamos estar aqui informando, opinando, dando informações, detalhes e curiosidades para você na Rádio Futebol Clube. Então estamos encerrando mais esta edição do Upgrade. Grande abraço, fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.